E aí, galera, beleza? Então, hoje a gente vai para a lei de Faraday, tá? Essa aqui, juntamente com a próxima, com a lei de Maxwell, eu diria que são uma das mais importantes para essa disciplina, porque isso tudo vai ser a base de muitas tecnologias que a gente tem, né? A base da geração de energia é dada por isso aqui. Tá. De novo, nós temos a forma integral, que está aqui à esquerda, e a forma diferencial. O que é que a lei de Faraday vai falar, né? Vamos olhar aqui para o lado direito, né? O que é que esse termo está dizendo para nós, né? Está dizendo que a variação do fluxo magnético em relação ao tempo está gerando o que está à esquerda, né? Um campo elétrico, tá? Se vocês lembrarem de física 3, né? De eletromagnetismo, essa integral aqui, nesse caminho, né? Porque isso é um caminho. Isso aqui é a geração de uma força eletromotriz, que é uma diferença de potencial, tá? Basicamente isso, uma diferença de potencial. Ou seja, isso aqui está nos dizendo o seguinte: bem, se o campo magnético de alguma maneira variar, isso vai criar uma diferença de potencial, tá? Aí você pensa, diferença de potencial gera o quê? Corrente elétrica quando você tem uma resistênciazinha, tá? E corrente elétrica. Então você pensa logo assim: ah, então se eu variar o campo magnético, de alguma maneira, esse campo magnético externo, uma corrente elétrica vai aparecer nesse circuito fechado. Exatamente. Isso é o que isso aqui está nos dizendo, tá? Se tu pegar aqui a forma diferencial, né, ele vai mostrar que a variação do campo magnético em si vai gerar um campo elétrico, né, que vai ser dado aqui por esse rotacional, tá? E aí, mais uma vez, né, vamos lembrar que esse cara aqui ele é definido como sendo uma força eletromotriz, né? Logo, se esse cara aqui é uma força eletromotriz, que é esse epsilonzinho, então essa força eletromotriz vai ser igual a menos a variação do campo magnético em relação ao tempo, tá? E aí, como falei, consequentemente, esse campo vai gerar uma corrente elétrica, tá certo? Agora, falando do sinal negativo, tá? Isso aí se chama lei de Lenz, tá? Que ele fala simplesmente o que está nessa caixinha aqui, né? A corrente induzida em um espira, né? Um espira pode ser um fio assim, caminho fechado, tá? Que é o caminho fechado dessa integral aqui. Ele tem um sentido, né? Sentido de corrente, na qual ela vai se opor ao campo magnético que induz a corrente. A gente vai ver no próximo slide um exemplozinho, vai ficar claro isso. Mas antes disso, eu quero escrever aqui uma equação para mostrar para vocês um negócio. Então, pessoal, é o seguinte, né? Pega esse cara aqui e vamos trazer ele para cá, né? Ou seja, a integral, fluxo fechado aqui do caminho, né? E o que é esse caminho, né? Esse caminho, por exemplo, pode ser algo desse tipo aqui. Caminho bem genérico, tá? Se eu estou fazendo uma setinha, que seria o sentido da integração. Então, isso aqui, né? De acordo com essa forma integral, vai ser igual a menos derivada do fluxo, né? Quem é o fluxo? O fluxo é a integral do B escalar dA, certo? Né? Na qual a área vai ser essa área aqui, né? Ou seja, tu vai ter um fluxo magnético passando aqui e o caminho ele está envolvendo esse fluxo, tá certo? Ele está envolvendo esse fluxo aqui, certo? E esse caminho aqui pode ser qualquer um, ele é aleatório, tá? Então, dependendo do caminho, essa integral vai ter um resultado diferente. Mas o que é importante aqui é que isso aqui vai seguir a regra da mão direita, tá? Tu vai ter que fazer, por exemplo, né? Até botei as setinhas pro lado errado. As setinhas seriam para baixo, tá? Porque se tu pegar como sendo o polegar o campo magnético, a setinha vai ser o sentido da integração, que é o que justamente está no desenho, né? Tá daqui para cá. Ou seja, aqui é o campo magnético e aqui é o sentido da integração, né? Ou seja, é assim que vai definir o sentido da integração quando estiver calculando isso, tá certo? Então era isso que eu queria escrever para vocês, beleza? Então, vamos lá, né? Se o campo magnético nessa figura está aumentando, uma corrente elétrica no sentido horário irá aparecer, né? Por que isso acontece, tá? Tá, tu tem aqui esse voltímetro aqui que está fazendo a medição da tensão, né, da força eletromotriz, está gerando essa corrente por conta dessa variação do campo. O campo está aumentando para cá, né? O que é que a lei de Lenz fala? A corrente que aparecer vai ter que correr no sentido
na qual ele vai tentar combater esse campo, né? Ou seja, se o campo está aumentando para cá, a corrente tem que criar um campo magnético para baixo, tá? Para combater esse cara, né? Ele está querendo aumentar, a corrente está querendo fazer com que ele não vá, tá? Ou seja, se a corrente sim está circulando no sentido horário, que é assim, ela vai criar um campo para baixo, tá? Então, é por isso. Detalhe, se esse campo está aumentando, começar a diminuir, a corrente vai mudar de sentido. Ela vai querer criar um campo para cima, vai fazer com que ele continue para cima, né? Ela vai criar um campo para cá, tá certo? Então ela vai mudar de sentido. Então ela sempre vai se opor à variação do campo. Se o campo está, no caso da figura, aumentando para cima, a corrente vai girar no sentido horário para criar um campo para baixo, para deixar ele empurrar. Então vamos aqui para o probleminha, tá? O exemplo, né? Isso aqui eu adaptei lá do Halliday. Então, dado o solenoide longo S representado na figura abaixo, cálculo, né? Solenoide é tu pegar vários fios, enrolar, e geralmente tu põe ele no meio, né? Se é utilizado para várias coisas. Então vamos lá. Letra A. Se o solenoide possui N igual a 220 espiras por centímetro e conduz uma corrente elétrica de 1,5 amperes, calcule o campo magnético produzido dentro do mesmo, tá? Aí eu botei aqui a permeabilidade, aí eu dou a dica, né? O campo magnético do solenoide é dado por, certo? Ele é μ0 vezes n vezes i na direção y chapéu, que é como que é essa direção. Y chapéu é a direção que está alinhada com o eixo desse cara, tá? Ou seja, os enrolamentos estão assim, ó. Então, eu dei aqui essa equação, né? Porque essa equação ela foi calculada em capítulos anteriores aí, física 3, né? Tu pode usar a lei de Biot-Savart ou então a lei de circuital de Ampère para calcular isso aí. E zero fala do solenoide, tá? Aí a letra B. Se colocarmos uma bobina de enrolamento compacto com N voltas no centro do solenoide e reduzirmos a corrente a uma taxa constante até que ela seja zero, mostre que a tensão induzida é dada por. Ou seja, tu vai botar dentro desse solenoide uma bobina, que também é basicamente o solenoide. Tem várias voltinhas, né? Tu tem N voltas, né? Aí ele quer que mostre que a tensão induzida vai ser dada por isso aqui. Por que que vai ter uma tensão induzida? Porque a corrente está variando, né? A corrente está variando, significa que o campo magnético que é produzido por essa corrente, como na equação aqui de cima, vai estar variando. Se esse campo magnético está variando, vai gerar uma tensão induzida pela lei de Faraday. Beleza? Tá. Aí ele fala que número é o número de N, é o número de enrolamentos da bobina, miséria é a permeabilidade magnética no vácuo, N é o número de espiras por centímetro, que já dei aqui em cima, R é o raio da bobina, e zero é a corrente inicial, né? Que começa com a corrente inicial e a final é zero. TF é o tempo final, ou seja, é o tempo quando a corrente atingiu o valor zero. Aí uma observação importante, né? Como a corrente está reduzindo de maneira constante, tá? Você pode utilizar essa aproximação aqui, né? A derivada de relação ao tempo pode ser aproximadamente dada pela variação de sobre a variação de tempo. E por fim, né? Eu quero só que você substitua esses valores aqui e calcule a tensão induzida. Vamos lá desenrolar esse problema, tá? A letra A vai ser a seguinte. Primeiro, né? O solenoide está aqui, né? Vou desenhar aqui de maneira um pouco diferente, né? Ele tem várias voltas. Aí tá entrando uma corrente elétrica aqui, tá? E o eixo Y tá voltando para cá. Y, tá? Daí o B dentro dele, né? Dentro do solenoide, vai ser μ0 N e Y chapéu. Aí a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o N, ele é 220 espiras por centímetro. Isso não está nas unidades DSI, então não pode substituir direto na fórmula. Então você tem que perceber que 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros, tá bom? Basicamente isso. Isso aqui vai ser então igual a 220 espiras por 10 a menos 2 metros. Que dá basicamente 22 vezes 10 elevado a 3 espiras por metro. Daí, meu gente, meu povo, basta substituir, né? Vai ter aqui B, vai ter aqui B igual a μ0, que é 4 pi vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que é 1,5 ampere,
vezes o 22 vezes 10 a 3. Fazendo essa continha com a sua calculadora. Já fiz antes. B vai ser igual a... São chapéu, né? Eu estou calculando o vetor. Vai ser mais ou menos, né? 41,5 militesla, tá? Então, essa aqui é a nossa primeira resposta. Beleza? Vamos lá para o item B. O que o item B vai falar para nós, né? Vai colocar dentro da bobina, é, dentro do solenoide, uma bobina, né, de N enrolamentos. E aí a gente vai começar a desligar, né, essa corrente do solenoide externo e esse campo que está passando dentro dele vai começar a diminuir e isso vai gerar uma tensão induzida, tá? Como é que calcula isso, né? Epsilon é igual a menos. Lembra que a gente tem N enrolamentos. Então, para cada enrolamento, que é cada caminho, a gente vai ter uma variação de campo para ele. Então, são N d φb dt. Isso vamos chamar de equação 1, tá? Como é que calcula o φb, né? O fluxo do campo magnético, né? Ele vai ser simplesmente isso aqui. Integral de B escalar dA. Nesse caso, pessoal, lembrando, né? O campo, ele é μ0 N e na direção Y chapéu. E agora, quem é o nosso DA? O nosso DA também vai estar dentro dessa espirazinha, né? Ó. Então, ele vai estar na direção Y também. Beleza? Então, ele vai ser um DA na direção Y chapéu. Significa que o produto escalar do B com o DA vai ser simplesmente o Y chapéu com Y chapéu que dá 1, né? O produto escalar desses dois caras. E aí, o que é que a gente vai ter, né? O φb vai ser simplesmente, né? Integral de quem é o B, né? Mi0 N I, tá? DA. E aí, esses caras aqui, ó, são todos constantes. Então, ó, vaza da integral. Vaza, vaza, vaza. Então, fica a integral, né? Fica Mi0 N I integral de DA. Quem é que essa, quem é que é essa área aqui, né? Essa área aqui é simplesmente a área da espirazinha, né? Lembrando que a equação fala, que a questão fala que o nosso bobina tem raio R. Então, a área disso é simplesmente πr ao quadrado, certo? Aí a gente vai ter que o φb vai ser simplesmente μ0 n i pi r ao quadrado, tá bom? Então vamos chamar isso aqui de equação 2. E a gente vai simplesmente substituir a equação 2 na equação 1. Aí fica, né? Lembrando que é a equação 1, né? Esse cara aqui, ó. Vai ser menos n derivada do φ b. Menos n derivada em relação ao tempo de μ0 n i pi r ao quadrado. Todo mundo aqui dentro, exceto a nossa corrente, é constante em relação ao tempo. Então, todo mundo vaza dentro da nossa derivada, menos a corrente. Nzão, né? μ0 nzinho pi di dt. Agora lembra o que foi que a questão nos entregou, né? Ela falou o seguinte. A questão falou o seguinte. A corrente está variando de maneira constante. Então, isso aqui a gente pode aproximar por delta I, delta T. Que nesse caso, né, delta I, delta T vai ser a corrente final menos corrente inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Isso aqui vai ser igual a quê? Quem é a corrente final? Zero, porque a gente vai desligar ela. Zero. Então fica zero menos i zero, então fica menos i zero. Tá certo? Sobre quem é o tempo final? O tempo final é um tempo qualquer, que ele pede para deixar na fórmula, né? Quem é o tempo inicial? Zero, porque como se fosse pegar um cronômetro, ele começa do zero. Então fica simplesmente sobre TF. Aí substituindo isso aqui, aqui,
O que a gente vai ter? Vai ter que o. Esse cara vai ser. Vai ter um. Então fica N mi zero N pi. Aí d I dt vai ser I zero sobre TF. Ou seja, é a nossa resposta, né? Vai ser N mi zero N pi. Ah, faltou aqui o R quadrado, né? Faltou o R quadrado. Estou esquecendo muitas coisas. R quadrado, R quadrado. I zero sobre TF. Eu conferi aqui com minhas contas anteriormente, bateu, né? Então a gente não tem nada de errado. E aí, finalmente, vamos para a letra C, que é só substituir os valores, né? O E vai ser. Quem é que é o N? É... O N é quanto, pessoal? 130, né? 130. Aí vezes mi zero, 4π. Vezes 10 a menos 7. Vezes o Nzinho é 220. Vezes 10 a 3. Vezes π. Vezes o R ao quadrado, né? Tem que tomar cuidado, porque o R está em centímetro, tá? Então, tem que botar ele em metro, tá? Ele vai ser 0,0105 ao quadrado, vezes I zero, que é 1,5, sobre o tempo final que eu falei na questão, é 25 milissegundos. Então, fica 25 vezes elevado a menos 3. Tá, eu já fiz essas contas aqui na calculadora, então isso aqui dá 75 milivolts, né? Que é uma tensão bem pequena. Então é isso, né? Questãozinha longa, mas interessante. Valeu, pessoal.